Começa agora mais um Paralelas Podcast. A gente está num lugar muito especial no Centro Histórico de Porto Alegre, um lugar que eu adoro, que eu frequento, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margs, essa joia no centro de Porto Alegre. E a gente está num lugar ainda mais especial, vocês devem estar vendo aqui atrás esse monte de quadros, que é um espaço que não existia antes da enchente, que é a nova reserva técnica do museu. Aqui estão todos os quadros que não estão em exposição, antes eles ficavam no subsolo. Com a enchente tudo mudou e agora eles estão aqui em cima, no segundo andar do prédio, num lugar envidraçado, lindo demais, que pode ser visitado. Fica a dica, o museu tem entrada gratuita, qualquer pessoa pode vir aqui e olhar esse monte de quadros incríveis que estão aqui com a gente. E por que a gente escolheu o Museu de Arte do Rio Grande do Sul para essa entrevista especial? Bom, primeiro, porque o Margs fica na Praça da Alfândega, que é o berço da Feira do Livro de Porto Alegre, essa outra joia, né, da capital gaúcha do Rio Grande do Sul. E a gente vai receber aqui, eu estou muito feliz por isso, estou muito feliz por ela ter aceito esse convite, porque eu sou fã de carteirinha. A gente vai receber uma escritora com 40 anos de literatura, mais de 30 anos de crônicas em jornais, no Jornal Zero Hora, no Jornal o Globo do Rio de Janeiro. E ela é, assim, uma pessoa que tem uma capacidade ímpar de traduzir o espírito do tempo. Acho que esse é o grande lance nessa escritora. E é uma referência, inclusive, para mim, assim, tô até meio emocionada aqui de apresentar essa entrevista. É uma honra receber aqui a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, Marta Medeiros. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Que apresentação! Fiquei... Nossa, sou eu mesmo. Adorei, obrigada. Um prazer estar aqui contigo. Sabe que tu pede, eu tô sempre dizendo sim. Tá, deixa eu começar te perguntando, como é que foi receber esse convite para ser patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, essa feira que é tão tradicional, tão importante? Olha, Ju, foi tão fácil dizer sim, sabe? Assim, porque eu acho que dentro de mim eu já estava pronta para isso. Até as pessoas costumam dizer, mas demorou, né? Não demorou nada, timing perfeito. Esse ano eu estou fazendo 25 anos de literatura, né? Faz 20 anos, não, 40. Não é 40? Eu falei 40 na introdução. Já pensei, meu Deus, será que eu errei tanto 40 anos do lançamento do meu primeiro livro, que foi Striptease. E, nossa, é uma carreira longa, né? Assim, eu fico olhando para trás, até foi, assim, na verdade, um gatilho para eu fazer um balanço, coisa que eu não costumo fazer, eu não costumo olhar para trás e pensar na minha carreira, eu simplesmente vou tocando a vida. Mas dessa vez foi um convite para eu olhar para trás e ver, já fiz um monte de coisa, né? Assim, comecei com poesia, era uma publicitária e era uma garota. Eu tinha 24 anos quando eu lancei o Striptease, né? Façam as contas, né? E entre os 24 e os 64, tudo de importante acontece na tua vida. E eu fiz isso escrevendo, né? Então, chegar agora aqui e receber essa homenagem, eu considero uma homenagem, é lindo, é incrível e eu estou felicíssima. E me conta, qual que é a tua lembrança mais bonita da Feira do Livro de Porto Alegre? Tem tantas, sabe, assim, desde estudante ali com a minha mesada contadinha, sabe, para buscar determinado livro. Eu sempre considerei, assim, o grande parque de diversões para mim era a Feira do Livro. Eu aguardava com ansiedade. E tu é porto-alegrense mesmo? Sou porto-alegrense. Então tu vem na feira desde... Eu não tenho muita lembrança de infância, engraçado, assim, infância criança mesmo. Mas, assim, estudante, colégio, eu vinha a pé, eu estudava na Ramiro Barcelos, ali no Bom Conselho, atravessava a Independência e vinha direto para cá e era muito legal. E o que é mais louco, né? Eu vinha sem saber que um dia eu ia estar do outro lado do balcão, né? Literalmente do outro lado da mesa, né? Enquanto eu estava ali buscando autógrafo nos meus ídolos, Moacir Scliar, Veríssimo, um dia me pego atrás de um balcão aguardando meu leitor. Então aquela coisa me belisca, né? Enfim, fui super bem recebida até hoje, filas e filas. É um sonho realizado. Tá, Marta, olha só, são 71 edições da Feira do Livro, né? Nessas 71 edições, 9 patronas mulheres. O que isso representa? O que significa isso? Isso significa que a gente tem que ficar atento para que venham muito mais mulheres, até porque as mulheres são grandes leitoras, grandes produtoras de literatura. Nós temos nomes fortíssimos aqui no estado
Então, assim, eu estou tranquila, eu não vou fazer disso uma pauta, sabe? Porque, enfim, aconteceu. No começo, a Feira do Livro nem tinha patrono nenhum, nem patrona, né? Depois é que começou a ter. O que me surpreende é que antes de 2010 parece que foram só 3 patronas. Então, é muito, ainda muito nova essa história de botar as mulheres como patronas. Então, está atrasado, tem que equalizar, isso não tem dúvida. Mas o que a gente tem que pensar é daqui para frente agora. Então, o que eu quero é abrir essa porteira para que ano que vem seja uma mulher de novo e no outro ano mais uma mulher, sabe? Dar uma sequência de mulheres, assim como houve uma grande sequência de homens. Sim. E não dá para dizer que as mulheres não estão escrevendo, porque estão, né? Gente, e há muito tempo já, né? E olha, se for para citar só aqui no Rio Grande do Sul, temos Eliane Brum, temos Verônica Stiger, a Carol Ben-Simon, Cláudia Tages, Letícia Verchovski. Enfim, não vou ficar aqui citando, porque depois eu vou esquecendo. Mas tem muita mulher bacana, sabe? Escrevendo, Júlia Dantas, enfim, um monte de garotas, cada uma no seu estilo. Então é isso, elas virão. Falando das mulheres, a Débora Bloch, que brilhou recentemente como a nossa Odete Reutemann. Nossa vilã. A Débora Bloch foi muito questionada sobre as mulheres hoje, né? Uma mulher madura de hoje. E ela falou em várias entrevistas o seguinte, que a mulher de 60 não quer ser a nova mulher de 40. A mulher de 60 quer ser a nova mulher de 60. É maravilhosa essa frase. Pois é, tu concorda com isso? Total, eu acho que essa frase até não é da Débora, é da Marilis Jorge, a jornalista. Marilis Pereira Jorge. É, exato, que falando eu ia dizer da Odete, não, da Débora. É isso aí, a gente não tem que também ficar sempre fazendo um subterfúgio, não, eu tenho essa idade, é o novo 30, é o novo 50... é a nova mulher, né? Que sai daquele lugar sempre privado e entra no mundo público, fazendo tudo o que ela quiser fazer, com espaço para qualquer coisa que ela quiser. E dona da sua sexualidade e fazendo planos, que eu acho que é o mais importante, né? Não 60 anos fazendo plano de se recolher numa casinha e ficar só, sabe? Apesar de que eu adoro esse plano, meus discos, meus livros, meus amigos, aquela coisa Zé Rodrigues, assim, eu acho um plano espetacular. Mas, enfim, a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Com 60 anos, tu bota uma mochila nas costas e vai... Eu me lembro que no passado, as mulheres de 60 eram vovós, assim, né? Caramba, tu vê pelas fotos, entende? Elas até se recolhiam, elas não se apresentavam, parecia que era isso, né? Indecente existir aos 60 anos, sabe? E vem a Débora Bloch, e esse foi a novela pode ter tido problemas e tal, mas esse foi um grande ganho, mostrar o quanto uma mulher pode simplesmente gostar de sexo pelo sexo, sem precisar fazer planos conjuntos de amor, vida para sempre, filhos e tudo mais. Então, né, porque sempre a mulher carregou o amor com um pacote junto, né? O pacote de formar família, o pacote de amor romântico e ter que ser o grande cara da vida dela e tal. E agora não, sabe? Tá afim de um cara, é aquela noite, depois a gente vê se rola, se não rola. Por que não, se sempre foi assim com os homens também, né? E não fazer isso porque foi assim com os homens, por vontade própria. Se não quiser também que seja assim, não vai ser. Mas é isso que eu acho legal, é não ficar também na competição com os homens, mas exercer a sua liberdade do jeito que ela quiser. Tu sabe que eu tenho percebido, eu não sei se tu concorda comigo, mas as mulheres de 40, 50, 60 anos, eu me encaixo aí também, elas têm botado para fora temas que até pouco tempo eram tabus. Por exemplo, a menopausa. Era um não assunto até pouco tempo. O que mudou? Mudou que nós ganhamos voz. Mudou que a gente não tem mais pudor, sabe? A mulher sempre foi baseada no pudor. Mulher, falar sobre isso é vulgar, falar sobre isso não pega bem. E agora tudo é uma questão de comunicação. Vulgar, a gente pode ser vulgar falando de coisas de qualquer jeito. O vulgar é só um jeito, não é o conteúdo, sabe? Não existe esse vulgar. Então, assim, vamos falar de menopausa? Eu, particularmente, não gosto do assunto, sendo bem franca, sabe? Acho que, enfim, faz parte da nossa natureza. É legal que fale para quem ainda não tem informação, daí tem alguém ali que vai te dar um gatilho, que vai te dar um incentivo para procurar um médico. Mas, enfim, não acho o assunto mais interessante. Acho que tem outras coisas legais para falar sobre mulher. Mas, enfim, é bom que seja menopausa, seja amor livre, seja ter ou não ter filhos, a mesma importância, tanto ter quanto não ter, são escolhas legítimas. É sair um pouco daquele protecionismo
que sabe, que os homens tinham assim, vamos proteger, vamos botar ela numa caixinha de joias, afinal a mulher, e é uma coisa falsa, a mulher é tão especial, né? Não vamos deixar ela se envolver com essa coisa baixa do dia a dia. Não, a gente quer se envolver com tudo, porque tudo isso faz parte da nossa vida. E tu tem duas filhas mulheres, né? De 20, 30 anos. Isso. Como é que é a tua relação com elas e o que tu aprende com elas? Cara, eu tenho uma filha que nasceu para o mundo e desde muito cedo mora fora do Brasil. Então, assim, é tão doido, porque eu me acostumei absurdamente, me acostumei a conversar com ela em chamada de vídeo, tá? E, claro, uma vez por ano eu viajo para encontrar com ela, mas é outro tipo de conversa. E eu converso mais com a minha filha que mora fora do que com a minha filha que mora comigo, que está sempre dentro de um quarto, afundada dentro de um computador, sabe? É muito doido isso. E o que eu aprendo é que tudo que eu vivi é passado, sabe? Como assim? Tudo que eu vivi é passado, sabe? Mudou tudo. Esse mundo analógico é passado e tal. Mas tem um aspecto interessante. Primeiro que realmente elas tinham outro tipo de vivência, elas estão muito mais ligadas em design do que na escrita, apesar de escreverem maravilhosamente bem e tal. Mas agora que eu estou vendo que elas estão começando a ficar um pouco fascinadas pelo mundo de trás, aquilo que permanece. Tipo, para elas é álbum de fotografia, sabe? Que é uma coisa que a gente tem, as fotos estão tudo dentro de um celular hoje. Eu tenho um monte de álbuns de fotos, sabe? De quando elas eram pequenas e de eventos, rituais, momentos incríveis e tal. Isso está voltando, né? Isso, sabe? A foto mesmo, sabe? A Polaroid, o vinil, o livro. E daí a gente pode voltar a falar de livro como o livro pode vir a se beneficiar dessa onda retrô, sabe? Porque as pessoas estão um pouco saturadas, né, Ju? É muita informação fragmentada, é tudo muito breve, tudo muito aperitivo. E com isso a gente vai perdendo a subjetividade da vida, né? Verdade. E para subjetividade tem que ter mergulho, tem que ter tempo, tem que ter introspecção. E nada disso, tudo agora virou palavrão, não existe mais, né? É tudo, vamos ganhar tempo, não existe mais conversa, é só ali trocar uma mensagenzinha por WhatsApp, super resumida. Então, eu acho que isso está cansativo, está começando a ficar cansativo e não tão moderno. Talvez o moderno esteja agora em fazer um equilíbrio entre o que a tecnologia pode te dar, né, o quanto ela pode tornar o teu trabalho mais eficiente e tal, mas a eficiência humana talvez ainda esteja lá atrás. É verdade. Talvez isso explique um pouco essa explosão dos clubes de livros que a gente vê hoje por aí, né? Isso é incrível. Assim, tu pega não só clubes de livros, atores e atrizes de Hollywood falando de livros, atores e atrizes lendo poemas nas redes sociais. O livro tá on, o livro tá na moda. O livro tá na moda. E daí as pessoas, mas isso é só um modismo. Que seja, que modismo bom esse. E eu não acho que vai ser só uma onda, sabe? Eu acho que o livro tá tendo um renascimento mesmo, porque ele continua sendo a tecnologia mais moderna do mundo, porque ele, né, não precisa ligar, carregar, nem nada. Isso aí o Milor Fernandes já falou brilhantemente. E ele tem classe, ele tem profundidade, ele traz alguma coisa para a tua vida, ele não é um passatempo, sabe? São milhões de benefícios. E os clubes de livros ainda colocam a gente no olho, né? Essa coisa de tu conversar com alguém sobre o livro. Quer dizer, tu sai da tua bolha digital e além de ler um livro, tu tá conversando com alguém sobre isso, né? Incrível, e discutindo visões diferentes, porque certamente eu leio um livro e alguma coisa me chama mais atenção, tu lê e vai ser outra coisa. Então, poder confrontar opiniões sem agressividade, sem ser aquela disputa, né, nas redes sociais, que todo mundo acaba sendo agressivo e ofensivo com os outros, né? E aí não tem ofensa, daí é troca de ideias mesmo para valer. Então, eu acho que a gente tem que começar a equilibrar um pouco o que é novo. Acho que é isso que a gente deve perguntar. O que é novo, afinal? Sabe? O novo é só aquilo que a gente põe na tomada, sabe? É só o que funciona à base de energia, de luz. Que outras luzes, né, a gente tem? Marta, são 40 anos de literatura, né? E eu acho que uma das tuas grandes características é essa capacidade de ler, né? O espírito do tempo, de traduzir o que as pessoas estão pensando ou as angústias, enfim, isso que a gente vive diariamente. Como é que tu consegue? Porque o mundo está cada vez mais complexo, nada mais é como era. Como traduzir esse mundo de pernas pro ar?
Eu não tenho essa pretensão de traduzir nada. Eu só escrevo sobre o que me interessa, né? De repente eu quero investigar um pouquinho aquilo ali, escrever uma maneira que eu tenho, né, de induzir em mim até um pensamento, porque às vezes eu começo a escrever, não tenho nem ideia onde é que aquele texto vai chegar. É mesmo? E chega no final e digo, uau, nem eu sabia que eu pensava isso. Então, não tem essa pretensão, não. E acho que também a gente não deve se cobrar tanto de ficar por dentro de tudo, porque é impossível, Ju. Então, eu perdi aí uma coisa que aconteceu na política, eu não sei direito o que aconteceu ali no meio ambiente, houve alguma coisa e tal. Perdi, tu entende? Vou recuperar depois, ou não vou. Mas, assim, eu acho que o mundo micro, e quando eu falo micro, é só porque ele não é tão expandido, mas ele é importante igual, que é o dos relacionamentos, que é aquilo que tu faz com a tua vida. Como é que tu lida com a morte? Como é que tu lida, né, com a finitude, com a solidão? Solidão hoje é uma pandemia também, né? E como é que tu transforma isso numa coisa positiva e não numa coisa dramática, como tanta gente fala, fulano está sozinho. Quem sabe? E me interessa mais isso, sabe? É pegar as coisas que já estão estereotipadas e dizer, mas qual é o problema de ser sozinho, sabe? E a morte, será que ela realmente só traz coisa ruim? Será que não existe um aprendizado na vida para poder, graças à morte, a gente ter um aprendizado na vida que vai tornar a nossa vida mais interessante? É isso, é buscar, na verdade, novos olhares para coisas já estereotipadas. Davi Coimbra, saudoso Davi, trabalhou na Zero Hora há tanto tempo, né? Faz tanta falta lá o pensamento dele. Certa vez ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui. Basta correr os olhos pelas primeiras frases de um texto da Marta Medeiros para perceber que ela está se colocando inteira. Marta Medeiros não se esconde, abre-se para o leitor. Ela é sincera e reta, e não há dissimulações. E é precisamente, justamente, exatamente essa precisa, justa e exata sinceridade que faz da Marta Medeiros um sucesso. As pessoas bebem dessa exposição de sentimentos comuns e se saciam com sua límpida simplicidade. Ai, manda pra mim isso depois, que fiquei emocionada, que não me lembro do Davi dizer isso, é uma honra pra mim. Davi era um cara incrível. Isso é verdade, sabe? Eu não tive nunca pretensão de ser colunista de jornal nem nada. Tudo foi acontecendo na minha vida circunstancialmente. E eu não vejo outra maneira de fazer que não seja tu sendo verdadeira, sabe? Tu não vai criar um personagem, a não ser que tu assumidamente cria. Então é de morte, é um personagem, né? O analista de Bagé é um personagem, daí tu diz muito da vida através de um personagem. Mas se tu tá realmente colocando as tuas experiências, usando o eu, né? Essa entidade chamada eu nas crônicas, tem que ser o teu eu mais verdadeiro. E eu vou te dizer uma coisa super curiosa. Teve uma vez que fizeram uma entrevista comigo e com o Veríssimo juntos, aqui na feira. Juntaram nós dois aqui numa feira, eu acho que isso devia ser 2010, mais ou menos. E aí eles perguntaram para nós dois assim, o que tu espera mais do Veríssimo, o que tu espera mais da Marta? E aí, quando perguntaram isso para ele, ele disse, eu espero que a Marta seja ainda mais pessoal, porque ela já é pessoal, mas eu acho que ela vai crescer muito se ela for ainda mais pessoal. E eu ouvi isso de um homem que era super contido, né? Que não expunha tanto a vida pessoal dele, né? E eu digo assim, nossa, ele acha isso realmente interessante. Eu olhei bem para ver se ele não estava, sabe, fazendo uma ironia. E não é, ele estava dizendo a verdade. E aquilo mexeu comigo. Eu digo, sabe, é isso. A nossa pessoalidade, a nossa intimidade, ela é um universo enorme a ser explorado. E se a gente fizer isso com elegância, né? Não fazer isso de uma forma despudorada, daí é o meu jeito, né? Até pode fazer despudorado também, mas fazer isso com uma certa elegância, mas realmente abrir, sabe, o teu peito e mostrar o que tu tem lá dentro, e óbvio que a gente vai encontrar coisas não tão legais também. Isso é um desafio que talvez eu leve para o meu daqui para diante, sabe? Assim, porque eu já fiz tanta coisa nesses 40 anos, mas talvez eu não tenha sido tão pessoal quanto o Veríssimo sugeriu. Talvez seja a hora agora, estando mais velha, mais cascuda, assim, de repente, não, quem sabe agora eu começo a não dar só opinião, só o que eu acho, mas o que eu vivi de fato. Sabe? Eu acho que esse é um caminho interessante. E eu tenho uma teoria, eu acho que é isso que vai nos diferenciar da inteligência artificial, que está chegando para levar tudo. Né? É que a inteligência artificial, grosso modo,
ela é um compilado de tudo que já existiu, de tudo que já foi escrito, né? Na verdade, é um banco de dados. Claro, mas ela está chegando na literatura, no jornalismo, ela mas tá ainda em todas assim, as áreas, ela né? chega nisso baseada em tudo que já foi escrito, em tudo que já foi dito. Então, e eu acho que a inteligência artificial não teria grandes capacidade de fazer uma ironia, sabe? Ou de fazer uma piada. O lance do humor na inteligência artificial é uma coisa ainda a ser avaliada, sabe? Porque também é um humor que já foi feito. Então, assim, é legal, facilita a vida de muita gente, tudo bem. Mas eu acho que o fazer, o escrever com sentimento, baseado em alguma coisa que tu realmente viveu, isso aí vai entrar para o banco de dados da inteligência artificial, mas ela não vai criar isso. Uhum. Tu usaria a inteligência artificial para te ajudar a escrever um texto? Não, pomba, Ué? Eu vou... É uma pergunta justa. Eu vou criar um inimigo dentro de casa, um concorrente. Para alimentar um alien dentro de casa, dentro do computador. Mas eu já fiz experiências para mim mesma, assim, tipo... Como é que foi? Marta, eu botei para o chat GPT, escreve sobre... Agora não me lembro o que foi. Escreve sobre o show do Cleito Cledir como se fosse Marta Medeiros. Tá? E aí? E aí eu vejo um texto que poderia ter sido eu. Mas eu já escrevi muito texto sobre eles, tu entende? E sobre shows em geral. E aí eu vejo que tem o mesmo tique, sabe? Assim, tem o mesmo estilo. Tá, mas e aí? Como é que... Mas eu não tenho por que botar isso, tu entende? Publicar isso. Eu acho que eu estou fazendo um desserviço a mim mesma. Então, não faria isso. Mas eu entendo que, de repente... Por exemplo, está indo para Paris, tá? Já que a gente falou nisso, e pedir, me dê 10 endereços que estejam completamente fora do circuito turístico. Tá. Daí, eu já fiz isso. E vem coisas excelentes que existem de fato, claro, tu entende? Mas é diferente, né? É maravilhoso. Daí é um serviço que a inteligência artificial presta, um desserviço para os agentes de turismo, claro, isso aí tudo vai revolucionar os empregos. Agora, na hora da criação, eu estou te dizendo, na hora da criação... eu ainda prefiro fazer o meu trabalho braçal, artesanal, porque é daí que eu vou descobrir alguma coisa nova de mim. Senão eu não descubro mais nada e só deito na rede e deixo... Marta, eu quero te pedir licença para botar uma música para tocar. E eu quero que tu comente essa música na sequência. Pode ser? Vamos lá. Embora. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Gosta? Eu amo. Eu adoro também. Gente, Dentro de um história abraço. dessa música é tão louca, porque eu estava em casa trabalhando e aí toco meu celular. Na época eu ainda atendia números desconhecidos, hoje eu não atendo mais. E aí, oi Marta, aqui é o Flauzino do Jota Quest. E daí tu fica naquela assim, aí é a voz dele mesmo, porque eu não... oi, tudo bem? Não, Marta, é o seguinte, li uma crônica tua, a gente fez uma música, sei que eu já devia ter te ligado mais tempo, mas agora nós estamos entrando em estúdio, já está previsto, posso te mandar... E eu digo, ai, tomara que seja boa, porque já está pronta, está tudo rolando. E eu digo, só falta eu não gostar. Como é que eu vou dizer, não, para tudo. E aí ele me mandou a música e eu adorei. Eu digo, nossa, vai em frente. E aí essa música virou carro-chefe do disco. E entrou para o repertório deles, todos esses shows que eles fazem de aniversário de carreira, tudo, toca direto. E aí a emoção, quando eu fui assistir o show deles no Araújo Viana, que eu vi uma galera inteira, sei lá quantas pessoas tinham lá dentro, cantando uma letra que veio de uma crônica que tu escreveu no cantinho da tua casa, que era para ser só mais uma crônica, e de repente tem outro tipo de alcance. Então eu adoro quando eu sou adaptada para teatro, adaptada para cinema, música. Não foi a única vez, o Nenhum de Nós também já tem uma música minha, o Cleito Cledir, Frejá, juntou 2 poemas meus, fez uma música, porque daí é outra linguagem, e eu acho muito legal esse exercício do desapego. Sabe? Porque alguém mais enfesado... não pode mudar isso. Não pode mudar esse verso. Aqui eu quis dizer isso. Para teatro, então, tem muito... Eu digo, caramba, no momento que tu autoriza, é trabalho de equipe. Eu não sou mais a proprietária privada daquilo ali.
Então eu acho que ganha outro público, ganha outra cara, a vida se movimenta, sabe? Quando uma coisa que nasceu para ser um poema e vira um filme. E assim, é incrível, Marta, tu é uma autora reconhecida por ter uma ligação muito forte com esse meio artístico, né? A gente tem, vamos lá, série de TV, filme, incontáveis peças que são sucessos nacionais, né, que esgotaram teatro. Lília Cabral, Júlia Lemertz, Cissa Guimarães, Ana Beatriz Nogueira. E olha que toda feras, essa né? gente já interpretou as tuas palavras, né? Eu queria saber como é que começou isso, porque isso não é assim uma coisa trivial, né? E outra, é incrível a tua inserção, porque tu tá sempre no Rio, tá em contato com essas pessoas que são ídolos. Viraram amigos. Mas eu tenho que fazer uma justiça. Tudo isso começou com Irene Britsky, diretora de teatro, que já faleceu aqui em Porto Alegre. A Irene uma vez me chamou e disse, eu vou fazer um espetáculo Trem-Bala. Trem-Bala foi um sucesso. Trem-Bala tem muito a ver com a Feira do Livro. Ele foi um grande sucesso em 1999. Foi o meu primeiro livro de crônicas que, assim, estourou mesmo. Ali eu comecei a existir na crônica. E aí eu digo, mas essa mulher tá louca, porque eu não tenho diálogo, eu não tenho personagem, eu não tenho trama. Aquilo ali, eu acho isso, eu acho aquilo. E ela fez um espetáculo muito legal com o Júlio Conte, a Denise Barella, a Lu Adams e a Cláudia Nock. Então ali eu disse, não, o meu texto dá para ir para o teatro. E ela fez mais um depois, Almas Gêmeas, enfim, começa aqui no Rio Grande do Sul. E aí passa um tempinho e entra a Lília Cabral, que leu Divã, que foi meu primeiro livro de ficção, e resolve, né, também... Ninguém menos do que Lília Cabral. Lília Cabral. Que é uma baita atriz brasileira. Faz uma peça que fica 5 anos em cartaz, depois entra, faz um filme que teve, sei lá, 2 milhões de espectadores. E aí abriu portas, porque a vida é assim, né? Vai puxando o fio. Abre a porta com um, o outro pega e aproveita a oportunidade. Eu adoro isso, sabe? Essa rede de contatos que vai trocando ideias, se alimentando e fazendo as coisas acontecerem. E é tão incrível, porque o teatro é a mesma coisa que eu te falei da música, né? Tu vê tu poder testemunhar a reação coletiva de uma plateia, coisa que o leitor não tem, o escritor não tem. Claro. Eu não estou vendo meu leitor ler. Eu nunca vejo meu leitor lendo. E como é que é quando tu tá no teatro, assim, o que te passa? E aí tu vê, e de repente tem uma frase, daí tu vê todo mundo gargalhando, ou então uma parte mais emotiva, todo mundo meio quieto, assim, emocionado. Então, assim... a arte viva, sabe? O teatro é maravilhoso, eu amo, porque o teatro é o que restou ainda de algo presencial ali, com o risco de dar errado, de alguém esquecer o texto. Nós não temos mais risco, a vida está toda editada. A vida está toda editada, está toda com filtro, está tudo no controle, né, para dar certo. E o teatro não, o teatro é pulsante, o teatro tem uma energia e cada noite é uma coisa diferente. E o melhor de tudo, eu acabei ficando amiga dessas pessoas. Eu fui uma criança noveleira, sabe? Tu não tinha nascido. Eu assistia Irmãos Coragem, sabe? Eu assistia novela e achava tudo maravilhoso. Os meus primeiros conceitos de amor, olha que droga que isso era através das novelas, tudo. Eu dizia, nossa, eu não vou ter nenhum sucesso, nunca não vou casar, ninguém vai me amar. Eu sou o patinho feio, só as mulheres bonitas que têm chance de ter um galã. Então, assim, todo um conceito errado de feliz para sempre, de a felicidade era casar, né? As novelas acabavam sempre com uma noiva no altar. Hoje em dia não casar tem mais e ser isso. Feliz para sempre. É isso, que, né, junta tudo, Walt Disney, Jeanette Claire, enfim. Mas enfim, e eu achava essas pessoas incríveis. E aí, de repente, eu estou almoçando na casa da Malu Mader, eu estou, sabe, andando de carro com a Júlia Lemertz, vamos para lá, vamos para cá. Amigas, festejo meu aniversário com elas sempre, todo ano lá no Rio. Eu tenho já meio conhecido o almoço de sábado da Marta, que é esse pessoal que virou galera mesmo, sabe? Que não tem esse papo de, sou atriz. Não, é galera, sabe? Tomando vinho, contando bobagem. Então, isso é bárbaro, sabe? Mas eu me belisco até hoje também, sabe? Digo assim, meu Deus, como é que eu entrei aqui? Né? E tu nunca interferiu, assim, no processo? Por exemplo, entrega o texto e vai... só vai assistir na estreia ou tu acompanha os ensaios? Durante muito tempo entrega e vai, tudo bem. Tinha coisas que eu não gostava e tudo bem, problema meu, sabe? Engolia, só conversava com meus botões, não falava para ninguém.
Hoje em dia eu leio já o texto, já participo de leituras, mas aí porque a gente ficou meio amigo e tudo, e chamo e a gente se organiza. Mas não para, sabe, ficar patrulhando, não para ficar protegendo o texto como ele tem que ser. É só se realmente uma coisa foge muito, bota um orangotango no meio da minha peça, que não tem nada a ver, nunca escrevi sobre isso. Daí realmente pode ser uma inclusão de alguma coisa que não tem a ver. Mas, no mais, deixo rolar piada, onde não tinha piada, se cria em cima, se põe personagens novos, e tá tudo certo. Que legal isso, que legal. Ô Marta, e assim, ó, tem uma outra coisa, tu acabou se tornando alvo de uma das maiores fake news do universo literário. Que história é essa? A história do Pablo Neruda, né? Como é que é? Conta pra gente. Não, é isso. Eu escrevi um texto na véspera de finados. Para tu ter uma ideia quanto tempo rola isso, foi em 2000, 25 anos atrás, tá? Dia 1º de novembro de 2000, véspera de finados, eu escrevi um texto chamado A Morte Devagar, que hoje todo mundo conhece como Morre Lentamente, até eu já chamo de Morre Lentamente. E um texto que eu não acho que é brilhante nem nada, mas enfim, começa a circular como se fosse do Neruda, daí tem todo um trabalho de dizer, aqui o Neruda é o máximo, mas não foi ele, fui eu, né? Mas só que isso ganhou o mundo. Ele foi lançado em livros em espanhol, botaram... Como sendo do Pablo Neruda. Como sendo do Pablo Neruda. Enfim, deixa eu só ler um trecho. Deixa eu ler um trecho, só para quem está nos vendo, ouvindo e não sabe. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo. É um trecho desse poema, especialmente esse último trecho é o que circula mais nas redes. Não, isso aí foi traduzido em todos os idiomas que tu pode imaginar. Com detalhe, eu nunca ganhei um centavo. Ele virou música na França, ele entrou para um filme na Itália. Marta, não e acredito. Eu estava em Paris visitando minha filha agora em junho, e no Panteão, na frente do Panteão, tinha vários, como é que a gente chama isso? Totens, com frases famosas de Gabriel Garcia Marques, de Aristóteles, de Diabo 4. E tinha um trecho desse livro, Marta Medeiros, até o meu nome escrito errado. Mas estava Marta Medeiros, Marta Medeiros, e um trecho em francês do livro, dessa crônica. Então é o seguinte, ele é o meu texto, o único texto que eu tenho, famoso, né, internacionalmente. Ele abre palestras, que eu sei disso, na Índia, na Croácia. Então ele realmente, essa é a grande viralização É o teu texto mais famoso, só que ele é do Pablo Neruda. Não, agora, graças a Deus, todo mundo já sabe que não é. Eu deveria fazer uma missa por Pablo Neruda, porque no fim ele acabou... uma coisa que começou como uma coisa desagradável, virou uma grande história, e mal sabe ele que ele ajudou a projetar aí uma escritora gaúcha. É mais ou menos como a gente vê nas redes... Quase tudo é atribuído a Clarice Lispector, né? Exato. É uma loucura. Não, Mário Quintana, teve uma época que Jabor. Mas agora eu tenho a impressão que as pessoas estão com mais ferramentas para checar a veracidade. Isso era em uma época que não tinha ferramenta de busca. Início dos anos 2000 sabe? ali. Então era tudo no achômetro. Acho isso com cara de Mário Quintana. É do Mário Quintana. E agora não. Acho que as pessoas estão um pouquinho mais ligadas, não querem pagar mico também de estar... Deixa eu falar de novo sobre literatura. A Aurora Bernardini, que é uma professora aposentada da USP, tradutora, crítica literária, ela disse numa entrevista à Folha recentemente que Itamar Vieira Júnior, Helena Ferrante, Annie Ernaux são interessantes, mas não são literatura. E aí? Isso é um absurdo. Eu acho uma pretensão a gente tentar denominar o que é literatura, sabe? E é uma resposta difícil de dar. Vamos dizer, o que é música? O que é cinema? Se eu pegar um celular e pegar e filmar alguma coisa acontecendo dentro da minha casa, quem pode dizer que aquilo ali não pode ficar interessante e eu mais tarde conseguir fazer um documentário e aquilo aqui? Então, assim, literatura, música, cinema, é tudo que conecta com outra pessoa. São coisas que não existem isoladas, elas têm que existir através do outro, daquele que vai... Uhum. E aí, pode ser um texto ruim, pode ser um texto bom, realmente tu dizer, não, isso aqui é uma bobagem, mas tu não pode dizer que não é literatura, porque entra dentro de um critério de julgamento que não é universal.
sabe? É particular. Então, e ainda os exemplos que ela deu são de autores excelentes ainda por cima, sabe? Então, acho que isso aí foi uma coisa meio produzida para polemizar, eu acho, não sei, não conheço a história a fundo. Mas eu não seria capaz nunca de dizer isso não é literatura. Alguém escreveu, alguém botou em palavras alguma coisa que queria dizer e pode, né, claro, pode ser uma coisa super mal escrita e daí essa história não vai adiante, ela vai acabar sumindo mesmo, porque não é boa, não é porque não é literatura, é porque não é bom, sabe? Agora, alguma coisa que faça com que emocione, conecte, pode provocar não só assim um enlevo, pode provocar ódio até, mas provocou alguma coisa em alguém, existiu. É literatura, não é uma coisa é jornalismo, outra coisa é literatura, outra coisa é isso, são só uma maneira de designar um trabalho que, na verdade, é um encontro com alguém que está precisando ler alguma coisa. Tu está indo em busca dos olhos, em busca dos ouvidos, em busca do outro. Recentemente, a gente teve vários episódios de censura, alguns autores a livros. Teve um caso com Jefferson Tenório no Avesso da Pele, né? Tá mais difícil? O que está acontecendo? Como é que tu avalias? Qual é a tua postura sobre isso? Censurar livros em pleno século XXI? Medo do mundo em movimento. Medo do mundo em movimento. Isso aí é o seguinte, pessoas que conhecem já um lugar estabelecido, um lugar de poder até, esse lugar eu conheço, e aí vê o mundo se expandir, outras vozes ganharem influência, a gente tem que se adaptar a outros modos de existência, sabe? E aí é o medo. Isso tudo para mim quando a gente vê essas coisas tirânicas e autoritárias, é uma proteção àquilo que já se conhece e que não quer abrir para os outros. Sabe? É isso, é exatamente o autoritarismo antidemocrático. Então, tu tira do contexto, o caso do Jefferson Tenório foi totalmente tirado de contexto, eu li esse livro, eu acho um absurdo terem feito todo aquele escarcéu por causa de um trechinho, e aí, meu Deus, sexo, criança não pode ler isso, vamos deturpar, e a criança vai ficar uma perdida. Gente, é um exagero, não tem, nem se sustenta esse tipo de argumento. Medo. Gente, nós fomos crianças que nós tivemos acesso, eu pelo menos tive acesso a músicas com letras mais picantes, e nada disso me transformou numa devassa. É um mundo existindo, é a arte se manifestando. Vai ter o texto Carola, vai ter o texto provocativo, vai ter o texto do sexo, vai ter o texto da religião, de Deus. É a vida se expressando, entende? Então não tem sentido querer recolher isso, vamos esconder dos olhos das crianças, não vamos deixar Gabriel Garcia Marques nos Estados Unidos. Eu li isso outro dia, Imagina. Que Gabriel Garcia Marques está proibido nos Estados Unidos. Pode ser fake também, porque tem uma coisa horrível, a gente não sabe mais o que é verdade, né? Acho que talvez esse seja o grande prejuízo da tecnologia, é que a verdade sucumbiu, né? Uma fake news que renda grana, que renda poder, a verdade, não importa, né? Deixa a versão brilhar e a verdade ficar escondida. Então, eu realmente também nem sei mais citar o que é verdade ou não. Mas o que está acontecendo é isso, um grande desespero de perder poder, sabe? Aí fazem guerras e aí o mundo vai embora uma coisa triste, né? É triste. É uma coisa triste. É o que dá para se dizer. E aí a humanidade... É um retrocesso atrás do outro, né? A humanidade toda perde, porque perde também aqueles que estão fazendo esse movimento. É verdade. Marta, esse programa aqui, vou aproveitar para falar de quem está atrás das câmeras, porque é tão importante a gente valorizar os profissionais que fazem acontecer, né? A gente tem aqui na produção o Tainan Schroeder, que está aqui atrás. Na operação técnica, o Jean Marques, o Rafael Ferraro e o William Oliveira. Obrigada aí, gente, que está aí atrás cuidando da gente. Obrigada. Marta, para fechar essa entrevista, eu quero te pedir para falar... Quer fazer um convite para os teus leitores, agora para a Feira do Livro, feira que está começando, vai até dia 16 de novembro, tem muita coisa. Eu me sinto, assim, eu fico pensando, o que é uma patrona? É uma anfitriã,
né? É uma festa que não está acontecendo dentro da minha casa, está acontecendo na casa de todo mundo, numa praça, não está naqueles pavilhões. Eu acho horrível aqueles pavilhões de Bienal. É muito legal tudo que envolve livro, né? Não quero falar mal, mas nós temos essa peculiaridade, né? De ainda ter uma feira que acontece ao ar livre, numa praça, um espaço público, não precisa pagar para entrar, né? Então, assim, convite, venham, vamos tirar selfie, vamos conhecer os nossos autores, vamos olhar o que está sendo lançado, vamos tomar uma cerveja, vamos para a praça, num ambiente maravilhoso, né? Que é um lugar onde se concentram milhares de ideias, milhares de histórias, crianças, gente, vamos trazer crianças para a praça. Muito importante formar novos leitores, porque eles já estão com 2 anos de idade com o celular na mão, sabe? Então, se a gente quer realmente salvar, sabe, ajudar a salvar esse mundo, vamos botar livros na mão de crianças. Tragam, tem um monte de atividades com estudantes. Então, é isso o convite. Venham, sabe? São 2 semanas, é impossível que eu não encontre pelo menos uma tarde, um final de tarde, para ir lá buscar o teu autógrafo com o teu autor preferido. Não precisa ser eu, pode ser qualquer outro Marta, autor, tem muita gente boa. E tu vai estar direto por lá, né? Vai estar direto na Praça da Alfândega. Dentro do possível, porque eu tenho uma vida para viver também, sabe? Mas eu pretendo, assim, pelo menos todo final de tarde, estar na feira. A minha dica é, leva o livro da Marta embaixo do braço e fica andando por lá, porque uma hora tu vai topar com ela. Uma hora vai topar. E aí tem que dar autógrafo, não tem jeito. Mas com o maior prazer. Marta, muito obrigada, tá um prazer falar contigo. Prazer todo meu. Tu é incrível, desejo ainda mais sucesso para ti. Obrigada, Ju. E vou atrás de ti na feira com o livro, então, para te pedir um autógrafo também. Certamente, vamos nos encontrar lá. Tá bom? Obrigada a todos vocês. Até semana que vem. Paralelas Podcast, sempre no YouTube de GZH, meio-dia, toda sexta-feira e nas plataformas de áudio também. Beijo para vocês.